Olá pessoal, bem-vindos de volta ao Reações Brasil mais uma vez em um episódio novo de What If para vocês. Hoje nós estamos aqui para reagirmos, comentarmos e trocar uma ideia sobre o quinto episódio de What If. O episódio de hoje é E se a emergência destruísse a Terra? Mano, eu não faço nem ideia do que isso se trata, velho. Eu vi que eles soltaram tipo um teaser, né? Um spotzinho do Visão Branco. Eu acho que tem a ver alguma coisa com isso, mas vamos ver propriamente dito no decorrer aqui da reação do episódio e vamos ver o que o episódio de hoje tem preparado para nós. Muito obrigado vocês que têm acompanhado essa saga aí comigo, episódio por episódio, né? Eu tô na correria aqui para tentar atender todos os episódios diariamente. Muito obrigado vocês que estão aí fortalecendo. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Lembrando que esse vídeo tem 3 partes. A introdução, que é essa, reação do episódio, que são os melhores momentos que eu coloco da minha reação do episódio aqui. Então, obviamente tem spoiler. E a terceira parte é os comentários do que aconteceu no episódio. É aonde a gente troca uma ideia aqui. Tá bom? Mas antes disso, peço para vocês inscrevam-se no canal, curta, comenta, compartilha, deixe comentários aqui como a sua opinião, o que você achou do vídeo, da série, do episódio, beleza? Também pode deixar opção de coisas aqui, opções de vídeo, formato de vídeo, para fortalecer o nosso canal, porque a opinião de vocês e as sugestões de vocês nos fortalece demais, tá? E outra coisa que eu peço é que vocês ativem as notificações clicando no sininho, porque como não tem um horário exato para os vídeos saírem aqui, vocês ativando as notificações, vocês serão notificados quando ele sair, né? Porque não tem um horário fixo, porque tem dia que eu trabalho, tem dia que eu não trabalho, aí eu consigo soltar os vídeos mais cedo, tem dia que eu tenho que ir para a igreja, então não tem uma hora para esses episódios específico e definido, e acima de tudo essa correria de final de ano também contribui muito para que fique um pouco corrido as coisas e a gente não consiga estabelecer um horário fixo. Então ative as notificações e fortaleça a gente aí, tá? Porque vocês vão estar nos ajudando demais. Então é isso, já falei demais. Agora a gente vai propriamente dito para o episódio e vamos ver o que essa emergência aí porque ela vai destruir a Terra, o que se trata a emergência, beleza? Vamos agora e a gente vai reagir. Então é isso, Arif, quinto episódio. E se a emergência destruísse a Terra? Em 1, 2, 3, foi! Federação de Ferro. Eita. Olha o mistério. É sua última e melhor. Rio Willis. Coração de Ferro. Ei! Eita! O fim do mundo começou com o nascimento do celestial que estava sendo gestado Ah. da superfície. Nesse universo, o despertar ocorreu anos antes, mas um homem viu o caos como uma oportunidade. O brilhante, mas egocêntrico engenheiro Quentin Beck, que assumiu as indústrias Stark. O que se seguiu foi uma longa guerra entre uma aliança de combatentes da resistência. A última brigada. Vá até a base deles. Eita! E destrua tudo. Ei! Caracas! Minutos e meio, é sério, é sério. Conseguiu. Você conseguiu. Ela se agarrou a essa luta para se sustentar. Mas no final, será a luta que a matará. Ei! Como sempre acontece. Porque essa luta Caramba! é o que me resta. Sinistrona agora, velho. Para ilusão.
E agora, ela também perdeu isso. Tem nenhuma esperança. Eu simplesmente não sei se consigo assistir mais uma vez. Oh, mas que boa garota. Não. Ei! Ludi. Eita! Ludi. Defenda-se. Ê, caramba! Está vendo? Não, 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 não. Oh! Ah! O que foi que ele fez? Ele quebrou o momento. De novo. Ei! Não podemos permitir que isso continue. Não. De agora em diante, devemos continuar a vigiar. Ele. Ei! Ei! Eita, pessoal! Vamos lá, que cara, gostei muito desse episódio, tá? Gostei, mas gostei mesmo, cara. Muito bom, tá? Muito bom. Vamos lá, então, comentar os acontecimentos deste capítulo, deste episódio, né? Então, nós vimos que o mundo, ele colapsou, meio que entrou em colapso, porque o Tiamut conseguiu despertar antes que os Eternos pudessem impedir. No universo 66, né, os Eternos conseguiram impedir que ele despertasse. Mas nessa realidade, não, ele despertou. E por causa disso, a Terra ficou totalmente fragmentada, basicamente destruída. A gente vê ali o globo totalmente quebrado, né, em fragmentos. E uma pessoa viu isso e se aproveitou. E neste episódio, a gente viu muitos personagens que a gente viu em alguma produção e simplesmente sumiu. Para começar, o Mistério. O Mistério é um desses. Aqui, no caso, ele assume a companhia Stark e cria uma federação de Homens de Ferro, tá? Então ele domina o que sobrou da Terra. Só que em contrapartida, existe um grupo chamado Aliança, que fazia oposição a essa federação, porque o Mistério, obviamente, ele é mau. Então ele queria dominar tudo. E ele usa tecnologia nanitas, né, para justamente fazer as suas ilusões. A gente viu que no filme do Homem-Aranha, o Mistério faz as suas ilusões com drones, basicamente. Só que aqui é uma espécie de tecnologia, uma nanotecnologia, que a partir dessa energia ele consegue fazer todas as suas ilusões. E por causa disso ele estava dominando tudo. Com a ajuda de quem? Mais um personagem que a gente viu em apenas uma produção, o Visão Branco. O Visão Branco era uma espécie de lacaio dele. O Visão Branco ia lá e destruiu o que ele mandava destruir. E o que geralmente ele atacava eram as bases da Aliança, tá? Que fazia oposição, que era como se fosse rebeldes contra essa federação dos Homens de Ferro. E aqui nós vimos que a Riri Willis, que a gente vai ver, a gente viu em Pantera Negra, e agora vai ter a série dela ano que vem, ela atrás de algumas peças para criar uma arma, tá? Para criar uma arma para o que? Tentar derrotar o Mistério e o Visão. E ela conseguia peças para fazer isso justamente com quem? Mercador do Poder. Só que na Marvel, a gente viu que aparentemente o Mercador do Poder, lá na série do Falcão e o Soldado Invernal, é a Sharon Carter, tá? E aqui também, nesse episódio, é ela. E ela consegue
uns fornos micro-ondas para Hayley Willis, que é justamente uma peça que ela precisa para fazer essa arma. Só que o Visão Branco vai atrás dela e ataca elas, né? E a gente vê que ela é salva justamente pela aliança. E a gente vê ali os líderes, os remanescentes da aliança, quem? Almirante Nan, o Ong, Okoye e a Valkyria, tá? Eles, vamos dizer que são os principais, os líderes ali da resistência, né? E eles têm uma base em um navio afundado, abandonado. Assim como ela disse para Hayley Willis, nosso barco, dizem que a Aliança é um barco afundando, justamente, a gente tá dentro de um barco mesmo. E ali estava um laboratório que eles haviam preparado justamente para recrutar Hayley Willis e dar toda os recursos que ela precisava para fazer essa arma, para destruir o Visão Branco e depois tentar destruir o Mistério, tá? O Beck. E como foi dito para Hayley Willis, ela precisava fazer isso porque era basicamente a última esperança que eles tinham. Aquela base era a última também que existia. Então, o Mistério já havia dado a ordem para o Visão destruir a última base da aliança, tá? Então, a Hayley Willis, com aquela arma, era a última esperança que eles tinham de vencer e barrar o Mistério. Então, eles dão um prazo de 7 minutos, aproximadamente, para Hayley Willis fazer esta arma, tá? Porém, o Visão já havia invadido a base deles e matado todos, absolutamente todos os soldados deles. E só sobrou esse núcleo principal, no caso. E a gente vê que eles estão com aquelas runas, né, de proteção, que o Ong disse que era a proteção dos Vishantes, que durava alguns minutos, e essa proteção também estava no laboratório, é tanto que o Visão não conseguiu passar quando ele chega, né? Mas é claro que ele luta com a equipe e vence elas e consegue invadir a instalação do laboratório onde a Hayley Willis estava terminando a arma. Ela consegue terminar a arma nos últimos segundos antes de ser atacado pelo Visão. E ela consegue atacar ele, tá? E derrotar o Visão Branco. Então, a partir disso, eles começam agora um novo plano, uma nova estratégia para atacar a base, o núcleo de nanitas do Mistério, para que eles conseguissem destruir todas as ilusões dele e vencer ele. Então, para não deixar rastro, não deixar pista, eles destroem aquela base antiga, já que todos haviam morrido, e eles pegam o Visão. Só que aí que começa a questão, porque o Vigia aparece e disse... No começo do episódio, o Vigia havia dito que a Hayley Willis, em todas as possibilidades dela, daquele universo, ela sempre perdia. Por mais que ela tentava fazer diferente, em outras realidades, tudo que ela fazia levava à morte dela, à derrota dela. Nada do que ela pudesse fazer iria alterar, porque no final ela sempre perdia. E aqui, mais uma vez, o Vigia aparece dizendo que ela perdeu muita coisa. E é justamente por causa disso, esse último plano que eles haviam feito, esse sentimento de perda dela, era o que iria fazer ela ser derrotada, era a morte dela, era o fim dela. Sempre acontecia de a história acabar ali, na luta final dela. Só que a gente vê que o Mistério havia reprogramado o Visão. E tudo que ela estava falando e construindo a máquina, ele ouviu. E deu tempo dele reprogramar o Visão. E o plano de invasão deles, da Aliança, envolvia atacar o núcleo das ilusões lá do Mistério. Só que a Hayley Willis agora criou uma nova estratégia. E justamente essa procura dela que o Vigia também disse que era um problema. Porque ela sempre tentava resolver os seus problemas. E era isso que levava à derrota dela. Mas ela cria a estratégia de quê? De criar uma tecnologia que pudesse fundir o Visão com ela. Algo que nunca aconteceu. Ou seja, um ser humano estaria fundindo com o Citozoide agora. E quando eles criaram essa fusão, e isso deu certo, o Vigia disse que ela estava alcançando níveis de consciência que nenhum ser humano, nenhum ser havia alcançado por causa disso. Então ela passa a ser um Citozoide humano. E eles vão em direção à base do Mistério para atacar ele lá. E mais uma vez o Vigia aparece dizendo que, por mais que ela não conseguia ver, era esse o fim dela. Ela estava indo em direção à morte dela. E a gente descobre que tudo isso que ela fez
ela estava levando de mão beijada para o mistério, mano. Ela acabou de criar algo poderosíssimo, sem saber que o mistério havia reprogramado o Visão, e ela estava indo em direção a entregar essa arma poderosa para ele. E quando chega na base, ela consegue ver o que é ilusão, que não é por causa da visão que agora ela alcançou, do nível de consciência dela, só que em algum momento isso começa a falhar, justamente pela reprogramação do mistério, né? E ela e a Almirante entram lá no núcleo, só que a gente descobre que esse núcleo era uma ilusão e aquilo era uma prisão. A equipe já havia toda sido morta. A equipe já havia toda sido destruída. E ela agora estava presa, porque justamente esse também era o plano do mistério, de aprisionar ela para pegar a tecnologia que ela criou, porque era isso só que faltava para ele, porque a tecnologia que ele tinha de criar as ilusões, né, que são as nanitas, estava dentro dele. Ele não tinha em algum lugar. A energia saía dele. Ele conseguiu absorver essa energia para dentro dele. Agora ele tinha essa capacidade de criar essa ilusão, porque a tecnologia estava dentro dele. Os nanitas surgiam de dentro dele. E eles começam a lutar. O Mistério e a Riri Willis, né? Porque ela consegue romper ali a prisão, até porque ela tá com um nível de poder bem alto, e ele disse que ela não conseguiria destruir o núcleo da rede, porque ele era a própria rede, como eu acabei de falar, a rede das nanitas. Então, ele diz que o plano era pegar agora o corpo do Visão para fundir com ele, já que ele tem esse poder dessa tecnologia, e a gente vê que o Visão, que o Mistério ali, ele tá todo acabado, mano. Ele tá todo velho, né? E essa tecnologia também ajudaria ele a se manter, porque ele já estava todo detonado, todo enrugado, sabe? Parece que aquela energia estava consumindo ele. E mais uma vez ele mostra que aonde eles estão era uma ilusão. E ele disse: olha, a verdade, Riri Willis, vai destruir você. Então, sem precisar de continuar a luta, ele mostra a equipe morta para ela. E mostrando como ela falhou em ajudar, em proteger, assim como os amigos dela já morreram, a família dela já morreram. Então ele ataca o sentimental dela, ele ataca o psicológico dela. E ali acabou, ela fica prostrada. Então, quando ela fica prostrada ali, o Mistério começa a sugar o corpo do Visão dela. É como se fosse a armadura para ele, né? Então ele começa a tirar aquilo dela. E o Vigia diz que aquele momento é o momento que sempre acaba. É o momento que ela sempre morre, porque ela caiu na armadilha do Mistério. Em todas as vezes, tudo que ela fazia sempre terminava ali. E era um final sem esperança. E o Vigia até fala: olha, eu nem consigo mais ver isso, eu acho. Ele vira as costas, né, e diz: eu não posso interferir, né, porque é o juramento que ele fez. Só que quando ela começa a gritar de dor, porque ele começa a arrancar toda aquela parte do Visão dela, o Vigia resolve gritar e ele acaba interferindo na história, né? Enquanto ela estava ali prostrada, já gritando, quase a falecer, né? Ele dá 2 gritos com ela: lute e defenda-se. É a hora que ela levanta e toma uma postura e começa a pegar de volta tudo que o Mistério havia tirado dela. Mano, essa cena foi muito fantástica, mano. Muito irado, porque ela fica com mais força, mais garra, e ela simplesmente pega de volta toda a parte do Visão e funde no corpo dela mais uma vez. E ela passa por dentro, né? Ela fica intangível e passa por dentro do Mistério e pega todas as nanitas dele. E ela absorve toda aquela tecnologia, aquela energia dele, né? E como ele já era totalmente acabado e destruído, ele fica caído no chão sem forças, né? E ele grita com ela que ninguém nunca vai saber da história. Ele vai conseguir mudar isso, ele vai conseguir iludir. E ela disse: não, as pessoas saberão a verdade. E ela grita: eu vou dar uma visão do futuro para elas. É esperança, né? E ela, porque agora ela tem um poder de consciência, né? Ela consegue emitir esse poder para que as pessoas pudessem enxergar além. E simplesmente com a força do seu poder, ela
faz com que surge naquele fragmento do globo terrestre o símbolo dos Vingadores. Era como se esse símbolo dos Vingadores fosse o símbolo de esperança para o restante da humanidade que ainda existia. E a gente vê que eles derrubam depois a estátua do Mistério, né? Como se ele estivesse agora se rebelando contra aquela força opressora. E simplesmente ele morre sem força, sem fôlego, sem nada, tá? Ele simplesmente morre. E todo mundo consegue ter uma visão de esperança, justamente vendo aquele símbolo dos Vingadores ressurgindo nos fragmentos do globo terrestre. Mano, essa história foi bem bonita, tá? Bem impactante, uma reviravolta bem legal. E o Vigia acaba, mais uma vez, interferindo na história. E o que acontece? Os outros Vigias fazendo uma reunião e dizendo, olha, mais uma vez ele interferiu. E isso não pode ficar assim. Então o ato passa agora a ser vigiado por outros vigias. Porque ele está quebrando o juramento que eles têm de não interferir. Basicamente, em toda a temporada, a gente vê o Vigia interferindo na história, né? Como dizem que nos quadrinhos acontece a mesma coisa. Por mais que ele tenha um juramento, mas uma hora ou outra ele sempre acaba quebrando esse juramento e ajudando as forças do bem. Na primeira temporada, ele junta os Guardiões do Multiverso e depois na segunda temporada ele fica ali usando a Capitã Carter para proteger o multiverso. Ou seja, ele sempre interfere. E aqui a gente vê ele gritando para que a Riri Willis tivesse um poder, pudesse ter força e esperança para lutar contra um mistério. Então agora, ó, olhos atentos para o Vigia, o Ato. O Ato tá sendo vigiado agora, o Big Brother, mano. E agora a gente vê também que a Riri Willis é um ser bem poderoso, tá? E a gente vai, talvez ela volte aí nos últimos episódios, que aqui já é o 5º, né? São 8. Então faltam mais 3 para terminar essa temporada. E provavelmente acho que as histórias começarão a se misturar agora. A gente viu que ela se torna um ser poderoso. Tem a Bird, né, que é a filha da Darcy, com o Howard, o Pato. A gente vê que Agatha vira basicamente uma Celestial. Temos o Mega Hulk. Então, cada episódio tá mostrando um ser poderosíssimo. O episódio do Buck, do Alexei, que não apresentou um ser tão poderoso. Afinal de contas, eles são super soldados, como Capitão América. Então aqui é o único episódio que não mostrou um ser poderosíssimo. Mas os outros sempre teve um personagem com grandes poderes. E a gente vai ver se isso vai ter uma ligação no final das contas. Já estamos aí chegando no antepenúltimo episódio. E a gente vai ver como que vai ser o desfecho dessa temporada e o fim dessa saga aí, né, do Arif, que se encerra na 3ª temporada mesmo. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado, tá? Vocês que assistiram aqui, deixa nos comentários o que vocês acharam desse episódio. Inscreva-se aí também e ativa as notificações para amanhã vocês serem notificados quando eu lançar o vídeo do 6º episódio aqui. E a gente vai ver o que vai acontecer nesse antepenúltimo episódio. Então, isso é muito importante que vocês estejam conectados aqui com o nosso canal, né? Fazendo parte aí dessa descoberta, o que vai acontecer no final das contas, no encerramento dessa animação, o Arif, que tanto eu gosto. Tá bom, pessoal? Então é isso. Tamo junto. Amanhã não esqueça. Vocês ativando as notificações já vai ser assim importantíssimo. Que quando eu lançar o vídeo, vocês receberão a notificação aí. E a gente vai trocar essa ideia. Beleza? Eu conto com vocês e espero vocês amanhã. Tá bom? Deus abençoe vocês, a casa de vocês, a família de vocês. Até amanhã, que é o nosso próximo vídeo, 6º episódio. Beleza? E fui!